Graças a Deus, são belos hinos, bom de se cantar, alegra a nossa alma. Nós vamos ler as Escrituras, São João capítulo 6, verso 50, verso 60, a seguir a Escritura que nós lemos pela manhã. Vamos conversar um pouquinho sobre para quem iremos nós, até quando vamos estar com Jesus. Os irmãos procurem, vamos juntos ler essas Escrituras, principalmente os jovens. Já vai pensando aí nessa Escritura para juntos participarmos em torno desse tema. Bom seria se todos os dias pudéssemos falar, reunir assim, conversar sobre isso, refletir. Acredito que cada leitura é uma mensagem para nós. Graças a Deus. Nós vamos ler o versículo 60. Encontraram todos, irmão Saniel? São João, Evangelho de São João, capítulo... Encontrou, irmão Ítalo? Encontrou? Não? Evangelho de São João, capítulo 6, verso 70. Vamos então falar, ler, estudar um pouquinho sobre isso. Graças a Deus. Aleluia. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era os que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Essa é uma boa leitura, né, de se fazer, que o Senhor acrescente as suas bênçãos a essa palavra. Entendeu, irmão Lucas? Sobre essa escritura, o que você pode relatar para nós aqui a respeito de Jesus, a decisão dos demais, por favor? Você pode falar alguma coisa a respeito disso? Irmão Saniel, o que você entendeu, irmão Saniel? Por favor, fala para nós alguma coisa. Irmão Ítalo, o que você entendeu, irmão Ítalo? A respeito das Escrituras. É evidente o que aconteceu aqui. Primeiro a murmuração, depois o escândalo, escandalizaram, depois o abandono e depois a pergunta de Jesus: não quereis vós ir com eles? Quem entendeu? Você pode falar alguma coisa? Então, assim, dá para a gente falar muita coisa a respeito disso. Por exemplo, dura coisa é ouvir, duro é este discurso. Que nem eles, a maioria deles abandonaram Jesus Cristo, né? E Jesus falou, né, para Simão e Pedro, né? Vocês também não vão? Aí foi da onde ele falou, né? Para quem iremos nós, né? Eu achei isso muito importante, porque ele falou que só de ti provém graça, né, e amor, que é a palavra de vida eterna, que é a salvação, né? É isso. Muito bem, uma boa participação. E vocês? O que vocês têm a falar para nós, irmão Ito, irmão Yannis, para participar conosco aqui nessa tarde? É um bom tema, né, para a gente trabalhar.
Procure para nós então Colossenses capítulo 3, irmão Saniel, na sua Bíblia. Enquanto isso, vamos ouvir mais participações. Irmão Paulo, fala para nós um pouquinho desse acontecimento, desse episódio. Você leu, entendeu? Você ouviu a Escritura? Você ouviu? Capítulo 6, a partir do verso 60. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, irmão Saniel. Você pode falar alguma coisa? É a mensagem que o pastor vai estudar hoje à noite. E foi falado um pouco na quinta-feira. Isso é uma grande mensagem para nós, né? É uma grande mensagem. E enquanto isso, vocês também vão refletindo para assim podermos juntos participar, né? Daqui a pouco o irmão Renato, como sempre, sua contribuição. O irmão Dilmar também. Graças a Deus. Qual foi o versículo que o senhor começou? 60. Jesus, até aqui, ele vinha com cura, multiplicação, né? Era as curas, multiplicações de pães, multiplicações dos peixes. Mas quando ele disse, aquele que não comer da minha carne, se não me engano é em Lucas, é essa mesma escritura, né? Que o outro pregador continua. Não tem vida em si mesmo. Aí a maioria dos 70 homens que estavam com ele se escandalizou. Até aqui estava bom. Agora Jesus começou a... Até aqui estava bom. E abandonaram ele por não entenderem o ministério, a fase do ministério de Jesus que estava se iniciando. Com o irmão Brano aconteceu a mesma coisa. Os pentecostais o seguiram até uma determinada fase do ministério dele. Mas quando chegou na fase mesmo que o irmão Brana decidiu pregar o evangelho, não tanto a respeito de cura, o irmão Brana manifestava muita cura, mas Deus em revelação mostrou para ele o evangelho, a cura, mas para manifestar o evangelho para as pessoas. Ele usava a cura para trazer o povo, mas para manifestar o evangelho, a pregação mesmo. E eles abandonaram o irmão Branham também, a ponto de dizer que iriam fazer um círculo e deixá-lo de fora. Ele disse que faria outro círculo e os colocaria dentro. E eu creio que foi pela aí o ministério de Jesus também chegou a essa fase, quando aquelas pessoas que estavam assim meio que divididas acerca de alguns assuntos, quando Jesus esclareceu a coisa, eles voltaram para as suas denominações. Muito bem, Deus abençoe por sua contribuição. Quando o irmão Brando começou a pregar ordem na igreja, eles não aceitaram a lei do movimento pentecostal. E continua aqui, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Quem o pode ouvir? Então, que discurso é esse? E se tratando de nós hoje, esse evangelho, será que não é algo estreito mesmo, apertado mesmo? A linguagem nossa hoje, para um jovem, você evangelizar, acredito que o irmão Renato tem experiência disso. Você evangelizar e falar da mensagem dele que ela é duro demais para eles ouvir. Porque no mundo denominacional, pelo menos, lá eles têm liberdade de fazer o que querem, né? Que nem muitos me perguntavam assim, você não vai para a praia? Você já foi na praia esse ano? Falei, não, eu não vou em praia, lá não é meu lugar, cristão não vai nessas coisas. Mas vai lá, tem tantas pessoas que são de denominações evangélicas que estão lá, nas praias. Ou seja, para você pregar essa mensagem para eles, é um discurso um tanto duro, né? Principalmente para os jovens. Quando foi me convidado para me vir para cá, 2009, 2008, o encontro que teve aqui, ainda hoje eu me recordo, e desde então os meninos já iam me preparando, né? Eu acho que eles pensavam que eu ia... eles pensavam assim, como será a reação? Já foi logo me falando,
lá os namoros não é assim, assim, assim. E eu aceitei aquilo com muita facilidade, eu não escandalizei de maneira alguma. Eu achei foi isso bonito, né? A maneira que os namoros é. Por quê? Hoje eu já tenho experiência de falar para jovens como que é o namoro. Nossa, eles dão risada, eles ignoram, né? Eles criticam, porque isso é dura coisa para eles ouvir hoje, né? Por isso, então, fala assim, quem o pode ouvir? Né? Às vezes, uma pessoa fala assim, pois é, eu fui lá na igreja ontem, na igreja tal, e fui lá, eu estou indo direto lá. Então, assim, eu fico olhando, eu pensei, vejo que ele não gostou do nosso meio, da nossa simplicidade, da doutrina, que às vezes eu sempre falo, pessoa que convive sempre comigo, convidei algumas vezes, ele veio, mas assim, eu sempre vejo ele falando, e às vezes eu convido ele para vir para a igreja, mas ele inventa uma desculpa, alguma coisa, mas ele sempre fala para mim, pois é, pai, eu fui, convidei fulano e tal, a turma foi para a igreja tal e eu fui. Então assim, eles buscam mais o liberalismo, buscam mais a facilidade, né, no mundo aí fora é o que se trata. Então, dura coisa é ouvir essa mensagem, né? Dura coisa é um cristão, um jovem da mensagem, viver essa mensagem. Mas é só na palavra da hora que nós temos vida eterna. Lá eles têm vida eterna, digamos assim, lá eles estão no arrebatamento, estão se preparando para o arrebatamento dessa maneira, né? Então, dura coisa é poder ouvir isso. Irmão Renato, faz favor, sua participação também a respeito disso. Até porque as preliminares, justamente para tratar de um tema mais voltado, né, para os jovens, conversando, um bate-papo, um diálogo. Depois quero ver a irmã Luana também, concernente a esse assunto, ao qual nós lemos pela manhã, se tratando de os que rejeitaram Jesus, aqueles apóstolos que o abandonaram por ouvir aquelas coisas duras. Então, assim, eu estou pautando aqui, ó, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Dura essa mensagem, irmão Renato, para os jovens, mas para aqueles que têm Deus no coração não é duro, não é difícil. Mas para aqueles que não têm Deus no coração é difícil, torna-se um peso, por isso que voltam, abandonam, ou muitos visitantes nem voltam, porque fere aquilo que eles têm na carne, né? O mundo, o liberalismo. Amém. Boa noite com Jesus. Essa mensagem para quem iremos nós, junto com as 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo, foi as 2 primeiras mensagens que foi feito trabalho com os jovens aqui em Redenção. Não sei se 2005 ou 2006, foi alguma coisa assim. E o Mombrana fala nessa mensagem de 7 itens pelo qual jamais nós deveríamos deixar Jesus. Ele fala, ele é a única luz, ele é a única verdade, ele é o único caminho, ele é a única fundação segura e firme, as outras coisas são areia movediça. E ele vai descrevendo, ele fala o assunto e vai discorrendo sobre aquele assunto, né? Ele é a luz, ele vai explicar por ele ser a luz, e ele é a verdade. E Pedro, segundo o Mombrana, na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, ele falou isso através de uma revelação, né? Através de revelação. Para quem iremos nós, né? Porque só de ti provém palavras de vida eterna. Aqueles outros discípulos não conseguiram ver isso, aqueles 70. E se a gente olhar a missão deles, eles voltaram maravilhados. Quando Jesus mandou eles irem, e aí eles voltaram todos empolgados, né? Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. E aí, quando chega naquele momento ali, quando Jesus fala, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá a paz de mim, o Mombrana fala em uma mensagem que Pedro, mesmo sem entender, se fosse para comer a carne de Jesus, ele tinha comido, se fosse para beber o sangue, por quê? Porque ele cria 100%, mesmo naquele momento, Pedro não entendeu nada do que Jesus falou, mas ele creu 100%, não duvidou. Então, o cristão é assim, muitas vezes lê alguma coisa na Bíblia, ele não entende, muitas vezes tem uma mensagem que ele não entende, mas ele crê, e lá na frente, no dia de Pentecostes, ou logo depois, nesse caso, Jesus foi e falou, não, a carne, e aí vai explicando, né, sobre a ceia, isso é a minha carne, isso é meu sangue, e aí Pedro vai e entende, né, mas naquele momento antes, mesmo sem entender, ele já tinha crido, né, que Deus abençoe.
Amém, graças a Deus. Muito bom a participação do irmão Renato, como sempre, né? E ele chega até a falar, ele fala por parábolas, teve vez dele falar por parábolas, mas somente quando ele está com os 12, que a multidão vai, é que ele vai revelar as parábolas. Às vezes é que nem nós, a mensagem, a noiva. A Bíblia está aqui, mas é só para a noiva que ele explica a sua vontade, ele explica os mistérios, aquilo que ele quer que nós saibamos. Irmão Ravel, faz favor, irmão Ravel. Ele fala aqui, não quereis vós ir com ele também? Isso é um sinal que Jesus não está preocupado muito com multidão, né? Por que as igrejas cheias de jovens, né? Tem uns clubes, né? Rapaz, me convidaram assim, nós podíamos ir tal dia no clube, não sei aonde ali, na saída, não sei para onde que a turma vai para lá tomar banho. Eu falei, não, eu não vou, não gosto desses lugares. O pessoal da igreja vai, enfim, é tudo liberal, então é tudo convidativo para reunir, mas Deus está naquilo, né? Então, Deus está na minoria. Não tema o pequeno rebanho. É poucos jovens, mas esses jovens consagrados a Deus. O que você fala? Assim, a igreja, né? Nós falamos toda a verdade, né? E os jovens que estão aqui, porque eles são escolhidos. Muitos deles ainda desviam porque às vezes é um momento de falha e tal, mas assim, nas igrejas de fora, eles têm tudo aquilo que o jovem de fora precisa, necessita. Que no caso, tipo assim, bateria, guitarra, e aí formam uma banda de rockstar lá dentro da igreja, entendeu? Aí os jovens se interessam por aquilo ali, não, vamos pra lá, que aquilo ali é bom e é desse jeito e tal, e aí aquilo ali compra os jovens. Ali eles não estão por o querer deles, estão por sendo comprado, né? É tipo você ter um galinheiro cheio. Se você quiser juntar as galinhas num lugar só, você vai jogar milho, não é? Desse jeito as igrejas estão fazendo hoje. Estão comprando os jovens para eles, entendeu? Então, assim, nós temos o que Jesus deixou para nós. A mensagem, a Bíblia. E assim, eu acho que depois do que já aconteceu comigo e que pode acontecer com muitos jovens e que por mim não pode acontecer, é que não vai no caminho errado. É muito difícil, depois que estiver lá dentro do buraco, você para sair não vai ter conta de sair só. Tem que ter incentivo. Então, assim, continue o caminho certo, mesmo que seja difícil, espinhadas. De vez em quando o pastor Edmilson pega na orelha e puxa mesmo, ele não tem dó não. Vocês pegam, fiquem espertos. Então, assim, vamos lá, no difícil é que é bom. Amém, mas é dura coisa ouvir, né, a exortação do ofício sacerdotal, mas isso é para o nosso bem. Deus abençoe, irmão Ravel. É muito bom te ver aqui vencendo, é muito bom ver cada um de vocês vencendo. Irmã Luana, o que você fala para nós, irmã Luana, a sua participação? Dura coisa é viver nessa mensagem, anos e anos, desafios, mas para que iremos nós? Nós não podemos abrir mão da nossa vida eterna, abrir mão daquilo que Deus nos deu nesse caminho apertado por uma vida fácil, né, lá fora. Realmente, falando sobre os jovens virem na igreja, então você convida e eles vêm e a gente faz festa e eles acham maravilhoso, né? E quando mais vai ouvir o que é o certo e o que é errado, aí eles já fogem, né? Porque quando é festa, quando é alegria, todo mundo está envolvido, todo mundo quer participar, mas na hora que vem a palavra onde fala, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aí, né? Porque quer liberdade, né? De fazer qualquer coisa, que pode fazer qualquer coisa, dizer que serve a Deus e fazer as coisas do mundo, né? Igual lá Jesus mesmo, né? Aquela multidão seguia quando ele estava dando comida, né? Quando estava dando fartura, quando as coisas estavam boas, mas na hora que veio os ensinamentos, todo mundo foi-se embora, né? Não quis saber. E o que aconteceu? Quando ele começou a falar as coisas e as pessoas começaram a não entender, não ter revelação, né? Foram embora também, porque não entendia o que Jesus estava falando, dizendo a eles, né? Não entendiam. Então é isso aí, né? Às vezes as pessoas querem vida fácil, quer coisa fácil, mas sendo que o caminho é estreito, né? Muito bem, Deus abençoe a irmã.
Irmã Raíssa, procura para nós, irmã Raíssa. Tito 2, verso 14, fica depois de Timóteo. Tito, capítulo 2, verso 14. Irmão Saniel, você encontrou a sua? Já até fechou, irmão Saniel? Colossenses, capítulo 3, 23 e 24. É sobre dedicar, né? Alguns versículos que a gente escolheu sobre dedicar a Deus, sacrificar, buscar, consagrar. Então, são coisas que Deus exige de nós, né? Você acha interessante que Abraão fez tantas coisas boas na presença de Deus, saiu da sua terra, viveu, peregrinou por 25 anos, e Deus chega para ele assim: anda na minha presença e ser perfeito. Você vê, andou na presença de Deus 25 anos, mas Deus ainda falou: anda na minha presença e ser perfeito. Então assim, cada dia mais Deus está exigindo, e Deus exige mais, irmão, de mais daqueles que Ele dá, né? A quem mais é dado, a mais é exigido, né? Principalmente nós que cremos ser a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, certamente que para nós tem uma sobrecarga maior do que para os demais que estão com sua mente ludibriada, enganada. Vamos lá, irmão Saniel, ver o que Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24 fala, né? Você vai ler bem forte para nós. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Ele fala para a gente falar para servir o Senhor, né? Não o que os homens fazem, que no final nós vamos ter o galardão, a vida eterna. Amém. Amém, irmão Saniel, é isso mesmo. Medita, marca ele aí, viu? Relê ele novamente depois, marca aí. Servir a Deus com amor, aquilo que o pastor falou, ele não é obrigado. Nós não viemos para a igreja obrigado, né? Um jovem não permanece na igreja porque é obrigado pelos pais, imposição. Eu não venho para a igreja porque é uma obrigação. Não, mas por amor, né? E também nós aprendemos assim, que ninguém serve a Deus com medo de ir para o inferno. Muito pelo contrário, a gente tem que servir por amor, gratidão por tudo que Ele fez. E isso vai nos trazer os céus, a vida eterna, né? Uma vida segura, uma vida cheia de paz e de gozo. É isso mesmo, sobre servir a Deus de coração, não para agradar os homens, mas para agradar a Deus. É aquilo que eu falei, dedicar, uma pessoa dedicada, um jovem dedicado, mesmo com suas dificuldades, mas Senhor, estou aqui, né? Estou lutando à medida do possível, e Deus vê a nossa sinceridade, Deus olha para a sinceridade do nosso coração. Irmã Raíssa, encontrou? Encontrou? Irmão Carlos Eduardo, procura para nós 2 Timóteo 4, verso 5, por favor. 2 Timóteo 4, verso 5. Por favor, irmã Raíssa, por favor. Tito, capítulo 2, verso 14. Vamos ver o que fala. Aleluia. Sobre dedicar. Está envolto isso aqui. Estar permanecendo no lugar de vida eterna, qual somente em Jesus Cristo, e não abandoná-lo, não segui-lo pelas dificuldades que nós temos. E qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém. Quer falar? Não. O sacrifício que Ele fez, para quê? Para nos comprar um povo zeloso de boas obras. Aí vem Efésios e fala que não há fé sem obras, e nem há obras sem fé. A pessoa que tem fé, a sua vida demonstra pelas suas obras. Porque uma pessoa dedicada a Deus, consagrada, que está sempre buscando, botando Deus em primeiro lugar, um jovem que está sempre lutando, né? Você vê pelas obras, pelas atitudes dele, que ele é uma pessoa dedicada, uma pessoa de obra. E aqui, o que leva ele a obrar essas coisas? É a fé, né, irmãos? Anos e anos no mesmo batente, na mesma jornada, na mesma linha, sem
né, frustrar, sem voltar atrás, ainda que o vento venha tão forte que queira arrastar, mas ele faz força e vai indo, né? Então é isso. Irmão Carlos Eduardo, faz favor, fala para nós então. Deixa eu me ver. Irmão Fábio, procura para nós Josué 24, por favor, verso 14 e 15. Josué 24, verso 14 e 15. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Se você não estiver enganado. Acho que eu errei. Acho que eu errei essa escritura. Mas pode ser que vai ter participação. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. O que você fala sobre isso? Fazer a obra? Sofre. No mundo tereis aflições, né? E toda obra, tudo que nós formos fazer, que se for dentro do ministério, dentro da palavra, nós teremos que passar por aflições, né? E vamos sofrer. Um evangelista, ele sofre, né? Para ele evangelizar uma pessoa, às vezes ele sofre bastante por aquela pessoa não dar a atenção total que ele quer, mas ele, tendo o Espírito Santo, ele vai continuar, mesmo sofrendo, porque ele sabe que Deus está com ele. Então, nós que estamos nesse ministério, nós teremos sim muito que pelejar, que batalhar, que lutar, enfrentar os espíritos. Teremos que sofrer, teremos que passar por aflições, mas o Senhor há de nos livrar de todas elas, né? Amém? Graças a Deus. Amém. Estar sofrendo a aflição, mas não abandonar o ministério. De quê? De cristão, né? Ministério de ouvinte, de praticante, né? Né, irmão Dimar? Faz favor, irmão Dimar. Participa aqui conosco. Estar ao lado de Jesus e não abandoná-lo. Mesmo que o discurso, a mensagem seja dura, né? Dura para aqueles que não têm Jesus no coração. Para todos, mas para nós que temos, torna-se que Ele dá a graça para nós vencer, né? E nós cremos que só nessa mensagem tem palavras que nos levam ao arrebatamento. Verdade. Boa tarde com Jesus, né? Inclusive, o irmão Brana dá 7 itens, né, na mensagem que nos incentivar a continuar com Jesus, né, não deixá-lo como aqueles outros discípulos, né? Eu apenas eu tenho dúvida se está entre os 7 ou não, né? Mas o irmão Renato, que é bom, ele não me corrigir se estiver errado. Mas aqui o primeiro é que ele é a única verdade que há, né, irmão Renato? A única verdade. 7 itens para nós não abandonarmos a Jesus, né? O primeiro é que Ele é a única verdade que há. O segundo, Ele é a única luz que nos ilumina, o único caminho, né? O terceiro, o quarto, é a única felicidade permanente, né? Toda essa felicidade que o mundo oferece é passageira, mas a felicidade que Jesus nos oferece, ela é permanente. Ele é a única realização bem-sucedida. Todas essas outras realizações, tudo é passageiro, por tempo, né? Mas aquela realização que o Senhor nos dá, essa revelação que nós alcançamos, ela é bem-sucedida, né? Ele é a única fundação segura. Todas essas fundações, tantas religiosas, políticas, segurança pública, educação, todas essas fundações, elas não são seguras como a do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a sétima é o único que pode nos dar a transladação, né? Ou seja, nos arrebatar dessa dimensão
para a dimensão onde Ele está, né? Onde Ele mora, ou seja, os céus, né? A eternidade. Então, esses 7 itens, errei algum, irmão Renato? São esses mesmos, né? A única dúvida é o caminho, não sei se ele citou o caminho, mas é a única verdade que há, a única luz que nos ilumina, o único caminho, né, que nós temos para caminhar, para sermos vencedores, a única felicidade permanente, a única fundação segura, realização bem-sucedida e o único que pode nos arrebatar, né, ou seja, o único que tem trasladação, como ele trasladou Enoque, né, levou Elias, né, e assim, nós que confiamos no Senhor, que nos rendemos a Ele, então estamos na verdade, na luz, no caminho, somos felizes de verdade, estamos numa fundação segura, temos uma realização bem-sucedida e muito em breve nós seremos arrebatados. Amém? Esses são itens mais do que suficiente para nós nunca abandonarmos, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, assim disse Jesus. Então, assim, para quem iremos nós? O que vamos fazer? Né? Aí vem o arrebatamento. Se não há um arrebatamento, o que vamos fazer? Estamos perdidos. Né, irmão Fábio? Josué 24, 14, 15. Né? Temos também Filipenses 2, 12 e 16, irmão Ítalo. Irmão Ítalo, Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao 16, para nós, por favor. Boa noite com Jesus. Josué faz de novo o concerto com o povo. Agora, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estão do além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu quero dizer que o versículo fala aqui é que para a gente não ser idólatra, né, procurar servir a Deus, porque Ele é amor, mas é fogo consumidor. Todos aqueles que murmuraram contra Deus, questionando a Deus e estando ali no deserto, como o pastor falou hoje cedo, né? Você não vai procurar questionar Deus, porque Ele falou assim, destruir todas aquelas coisas, as estátuas de coisas que Ele tinha feito de ouro, e depois Deus falou para construir a arca com os querubins, né? A arca do concerto ali. Então ali Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente, então você não vai questionar Deus. Moisés não questionou Deus, mas aí o povo vai questionar Deus, murmurar. Então Ele fala aqui, então, se parece mal servir aos vossos olhos, servir ao Senhor, então escolheis hoje a quem servais. E então as pessoas que serviram aos deuses pagãos, todos morreram, né? Todos aqueles que não chegaram à terra prometida, que foi só 2, eles estão mortos, não só fisicamente, mas separados eternamente também, pelo grande abismo que separa ele, né? Igual na parábola do rico e do Lázaro. Então o que compensa mais é servir a Deus, porque Ele pode salvar, matar tanto temeante a Deus, que pode matar o físico, e também a sua alma, né? Jogar no fogo, no lago de fogo eterno, que fogo eterno. Então isso aqui foi o mesmo quadro que Elias pôs ali em ordem o povo de Deus ali que estava sobre a influência dos profetas de Baal, daquele Deus pagão, mas Deus reservou um povo ali que ia crer nos sinais que, através de Elias, ia ser manifestado, né? Que ele orou e os céus encobriu, não choveu, e então aí, isso tudo para contrariar o paganismo dos idólatras lá, né? De Jezabel e Acabe, né? Então, naquele momento ali, quando ele fez o altar e os 400 profetas de Baal orando ao seu Deus, né? E ele, como é um Deus de imagem, um Deus que não pode fazer nada por ele, né? Inanimado, é como uma mesa que não tem vida, não tem espírito que anima ela, mas o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos, que Ele, por exemplo, assim,
quando Moisés disse, vá lá e diz que o grande eu sou te enviou. Então ali, ele conheceu ali através do... E ele não quis, porque Deus endureceu o coração dele, mas ele mandou as pragas e para poder mostrar que ali que era um Deus vivo, um Deus forte, né? Que era um Deus, não um Deus pagão, um Deus inventado, um Deus de estátua, que não pode fazer nada por ninguém, que é inanimado, mas é um Deus vivo, poderoso. Então ali ele tirou o povo de Moisés do cativeiro, né? Então trouxe na terra prometida, e ali eles se encontravam presos por a influência dos falsos profetas, né? De um Deus falso, um Deus pagão, um Deus que inanimado, ou seja, de idolatria. E então ele não pode fazer nada para acender aquele altar, mas o Deus de Elias, o Senhor dos Exércitos, pôde mandar o fogo, e entretanto ele ainda pediu que molhasse ainda a lenha para mostrar o poder de Deus mesmo ainda ali, e converter todas aquelas pessoas. Então ele perguntou, então escolhai hoje a quem você vai, se é a Deus ou se é ao diabo, né? Se é ao mundo, né? A mamão, o dinheiro. Então acho que é isso. Amém. Graças a Deus. Que bom, né? Cada dia mais surpreendente, né? Graças a Deus. Muito bom, irmão Fábio. Escolher hoje a quem sirvas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Acredito que você também tem no coração essa mesma frase. Eu continuarei servindo ao Senhor e não o deixarei, não virarei as costas para Ele, ainda que seja dura essa mensagem, esse caminho estreito, mas para que iremos nós, só Ele pode queimar aquela fogueira toda ensopada de água, né? Só Ele pode fazer chover, só Ele pode fazer tantos milagres, prodígios, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Só dele provém palavras de vida eterna. Vamos lá, irmão Ítalo, nós já estamos quase terminando, mas deixa eu ver quem mais. O irmão Bruno, você pode participar conosco? Tiago, capítulo 1, verso 22, por favor, lermos aqui. Josué, Filipenses 2, verso 12 ao 16. Isso. Do 12 ao 16, Filipenses. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Isso aqui é como o pastor diz, né, em algumas pregações, que até mesmo os anjos, né, eles ensaiaram para adorar a Deus. E às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, só um básico mesmo, e fazer, não, assim tá bom. Então aí Deus está dizendo para a gente fazer as coisas deles, que no final a gente vai ter uma recompensa, assim como a gente está fazendo as coisas dele da maneira certa, Ele também vai ser com a gente, mesmo que Ele não esteja respondendo suas orações, Ele tem um propósito na tua vida. Mas o que Ele diz aí, seguindo aí, isso, Ele parece que Ele faz até um elogio, né, que a gente faz as coisas, mesmo não sendo na ausência dEle, a gente é diferente do mundo. A gente tem, né, um sinal é diferente, quando a gente tem que ser como aquele crente que a pessoa vê, olha de longe e vê aquele ali é diferente, aquele ali tem cara de ser crente. Então cabe a gente ser
esse tipo de cristão, né? Não só aquele cristão que fala que vai à igreja, tá orando, mas não, crer e viver a palavra que Deus nos dá. Amém, Deus abençoe. Deixa eu ler aqui, palmas para ele. Também. Palmas para todos os outros também, né? No 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. É uma responsabilidade muito grande de um filho, de uma filha de Deus, né? E todos têm um galardão. Hoje eu estava ouvindo um noticiário, e eu fui lá então, tentei até ver um vídeo lá de Anápolis, né? Hoje pela manhã tiveram um culto fúnebre de um rapaz. Ele nasceu em 2006, foi? 2005? Tinha 13 anos o rapaz. Um rapazinho, né, dá exemplo dele ser já um pregadorzinho, já todo entusiasmado. Um rapaz tão bonito, tão formoso. E foi. Eu pensei naquele mesmo instante, meu Deus, não tem hora para a gente ir embora. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser já adulto, velho, não tem hora para Deus recolher, para nós passarmos dessa dimensão. E aquilo foi uma grande mensagem para mim, porque eu pensei, e se eu tiver de maneira desordenada? E se eu não tiver de acordo com a maneira que agrada a Deus? Então, assim, aquilo foi uma grande mensagem, está sendo, né? Aquilo no meu coração, aquele pesar desde quando eu vi aquela notícia lá de Anápolis, aquele rapazinho com 13 anos que morreu. Então eu penso, não tem hora para nós sermos submetidos, né? Não tem hora. Essa semana, foram 3, uma van, não me atropela. Eu vinha na minha preferencial, de repente ele veio, e eu sempre passo naquela, bem beirando, já devagar, né? Mas foi por pouco, só deu tempo ele parar um pouco e eu também ia passar. Fico pensando, meu Deus, de repente poderia ser a minha hora, né? Então, assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Por isso, então, que nós devemos estar seguros nessa vida eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, com essas obras, todos os versículos que os irmãos leram, dedicado, fazendo boas obras, servindo a Deus com gratidão, não por obrigação, né? Isso é mais compensativo do que lá fora, as razões. Esses discípulos aqui achou por bem achar suas razões, seus escândalos e sair e abandonar Jesus. Nós não podemos abandonar Jesus por nossas razões, por nossas má interpretações, por se achar chato, né? Muito pelo contrário, está difícil, é custoso nessa era vencer, mas para quem iremos nós? Eu vou permanecer lá, né? O inimigo não vai conseguir me tirar daquele lugar. Eu vou chorar, vou me arrastar, mas eu vou, né? E ainda mais que eu tenho família, eu tenho amigo, eu tenho irmão, que pode me ajudar, me estender a mão. Então isso é muito importante. Foi uma grande mensagem para mim, agora à tarde, olhar aquele quadro e pensar, não tem hora para a gente ir embora, né, irmão? Irmão Bruno, o que você tem para nós aí? Nós já vamos terminar essa primeira parte. Tiago, capítulo 1, verso 22. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Você vai me desculpar, mas eu sou ruim de interpretação de texto, ó. Amém, mas está valendo. Só em você vir aqui, para mim, já é um grande vitória, né? Continue. O meu entusiasmo é que todos estejam
contentes desse companheirismo, contentes de estar sempre na igreja, sua família, né, sua mãe, seu pai, enfim, estar honrando ao Senhor, né, honrando ao Senhor. E ao honrar o Senhor, sucessivamente você vai estar honrando sua casa, sua mãe, aquela pessoa que é responsável por você, e honrando toda a igreja, é claro, né? Para mim é uma responsabilidade muito grande toda vez que alguém fala alguma coisa boa de mim, algum elogio, eu falo isso e me responsabilizo, porque eu tenho que lutar para permanecer assim, né, à altura da sua visão e também a de Deus, não de maneira hipócrita, tipo só aqui, né, aquilo que o pastor falou pela manhã, às vezes fala bem na frente e de trás, né? Então assim, a palavra de Deus possa entrar em cada um de nós, e aquilo que o irmão acabou de ler, sermos não somente ouvintes, mas praticantes, né? Praticante da palavra, de como? Obedecendo, sendo uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que tem prazer na lei de Deus, aquilo que nós temos ouvido muito recentemente, ter prazer na lei do Senhor, nas coisas de Deus, prazer em estar na casa de Deus, prazer na Bíblia, nos cânticos, prazer de cantar. Nunca deve sair o sentimento de louvor, ainda que você não se sinta assim, capacitado, nossa, eu desafino, não canto, não dou conta, mas assim, dentro de você tem um louvor para Deus, e Deus aceita a sua sinceridade, né? Ainda que você diga, eu desafino, não sei cantar, mas se você tiver um coração voltado à adoração a Deus, Ele recebe isso, amém? Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por esses momentos tão oportunos. Eu fui ajudado muito nessa tarde com essas escrituras, com esses hinos, com esses momentos aqui. Oxalá nossas vidas fossem sempre aqui nesse lugar, nessa atmosfera, nós não tivéssemos que enfrentar o mundo lá fora, mas o Senhor está conosco em todos os momentos, e nós jamais vamos te abandonar, ó Deus. Nós queremos estar no Senhor, porque só de Ti provém palavras de vida eterna. Ajude cada um desses também a permanecer nesse lugar, para ter vida eterna, Pai. Cada jovem, dá força para eles, dá compreensão, ó Pai, dá conversão, dá um coração quebrantado para assim fazer a Tua vontade, estar com alegria e dar o melhor. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te agradecemos. Continue abençoando-nos ainda no